A PGR pediu sua prisão por diversos crimes e é justo que responda por eles. Mas se eu pudesse escolher, preferia que não tivesse chegado a esse ponto. O que eu queria? Eu queria que os pastores que subiram em palanques ao lado dele tivessem subido no púlpito para pregar o evangelho e não para manipular o povo em nome de uma fé distorcida. Queria que no auge de uma pandemia mortal, estes pastores tivessem protegido suas ovelhas ao invés de forçar a abertura dos templos, apesar de que isto revelou o que realmente valorizam. Queria também que aquele batismo forjado no Rio Jordão tivesse sido sinal de um verdadeiro arrependimento, e não uma encenação para ludibriar os ingênuos e passar diante do povo uma falsa imagem do bem. Queria que o povo evangélico tivesse escutado os verdadeiros profetas, e não os mercadores da fé, que tivessem visto com clareza o que estava diante dos olhos, que ele nunca foi o escolhido de Deus. Foi apenas o escolhido dos que queriam manter o poder, aumentar a riqueza e nutrir o ódio. Queria que a imprensa, ao invés de agir como sua assessoria de campanha, tivesse cumprido o seu papel, mostrar a farsa e não escondê-la, revelar não apenas suas limitações como homem público, mas também o quanto a sua atuação no legislativo por décadas foi insignificante para o país, socialmente ameaçadora, sustentada por alianças perigosas e discursos repletos de linguagem violenta. Isso, talvez, tivesse evitado que hoje tivéssemos um Congresso transformado em abrigo de mais de 100 investigados por crimes. Só em seu partido, quase metade dos deputados defensores da família têm denúncias na justiça. Não teríamos o orçamento secreto que deixa um rastro de corrupção e desperdício com o dinheiro público. Queria que, quando ele exaltou um torturador no plenário, a sua carreira política tivesse acabado ali. Mas não. A omissão dos que diziam defender a democracia, mas estavam sedentos por poder, permitiu que a tragédia seguisse o seu curso. E foi assim que perdemos mais de 700 mil vidas. Gente que poderia estar viva, não fosse a idolatria política, a recusa à vacina, a escolha absurda de proteger a economia em vez de salvar pessoas. E agora, de forma cruelmente irônica, muitos ainda dizem que se destrua a economia, desde que ele seja salvo da prisão. Eu não queria que ele fosse preso. Queria que ele nunca tivesse tido poder. Assim o Brasil teria sido poupado de um luto tão cruel e tempos tão sombrios. Mas já que o tempo não volta, que tenha servido de lição. A vida é feita de escolhas, e mesmo sabendo disso, eu ainda continuo querendo coisas. Quero que quem ainda o defende tenha coragem de olhar para dentro, que investigue o próprio coração e se pergunte: por que ainda sustento mentiras? Por que prefiro crer que ele é apenas um cidadão incompreendido? Quero que essas pessoas escolham a verdade, mesmo que doa, porque só com humildade os olhos se abrem. Quero que nós, povo brasileiro, aprendamos a escolher melhor, que não sejamos mais manipulados por quem usa a fé como moeda, que não sejamos mais enganados por falsos salvadores. Quero que a gente volte a ouvir o que importa, o coração do Brasil, que pede pão com dignidade, paz entre os irmãos e justiça que alcance a todos.